Tá falando o seguinte, Fla-Flu, eu né? vi um corte, não sei se você mandou, alguém mandou, daquele Vilela, do Viajante Tricolor, falando que tem 2 propostas pra comprar o Fluminense e uma que a base Xerém ficaria de fora. Aqui a gente fala muito mal do Vasco, mas eu já alerto, isso não é de hoje. O Fluminense tá no mesmo barco que o Vasco. Se não virar SAF, daqui a pouco tá na Série B. Mas eu vi essa daí. Cara, também, eu Vilela. vou falar pra você, cara. Na minha opinião, se o Fluminense tivesse passado pela mesma barca que o Vasco, apesar de ter caído para a Série C, eu já tinha acabado há muito tempo. Porque o Fluminense é muito menor em tudo do que o Vasco. Em tudo. Estádio não tem. CT, pelo amor de Deus, aquilo não é um CT, aquilo ali é um CT de beat tênis ali, Laranjeiras ali. Tudo menos futebol tem ali. Torcida, não tem. Foi a torcida que foi mais longe. Então, assim, na minha opinião, daqui pra frente, ó, anotem o que eu vou falar aqui pra vocês agora, galera, muito sério. Há muito tempo atrás eu falei, o Ares é 70% do time. 20% é o Fábio e os outros 10% é o Thiago Silva. 70% do time foi embora. O Fluminense agora briga pra não cair. Escreve o que eu tô falando, tá lá em cima. Ó, tá tranquilo, o futebol começa agora de verdade. O Fluminense só vai ser porrada daqui pra frente. Time fraco, sem vontade. O Thiago Silva, meu irmão, parece que tá pagando todas as penitências da vida dele. É feio ver o Thiago Silva, ver tudo que ele conquistou na Europa, a representatividade que tem lá na Europa, lá. Porra, ver o cara passar pelo que tá passando. É triste. Imagine todo dia esse cara chegar em casa, a briga que a mulher dele trava todo dia em casa. Que você vê pra essa merda? Que você vê pra essa merda? Que você vê pra isso aqui? É uma camisa feia. Feia, é um futebol feio, um futebol sem padrão, não adianta, eu fui até tal, não sei o que lá no Mundial, meu irmão, pegou uma fase de grupo fácil, e porque tinha o John Ares, que eu sempre falei, um jogador de Premier League no Brasil, eu já sempre falei, jogadoraço, levava o time, agora que abandonou o barco, meu irmão, vou te falar, tem uma passagem na Bíblia lá, que o barco tava balançando, o barco não virou porque Jesus não estava. Era a mesma coisa o Ares no Fluminense. Só que agora o Ares abandonou o barco. E o barco vai virar. Primeiro que o Fluminense tem um CT na Barra da Tijuca. E a Laranjeira não é CT. Você falou que a Laranjeira seria o CT. Eu não sei, então você não sabe, então você tem que ficar quieto. Você tem que guardar a sua insignificância pra poder dar a sua opinião. Você deu sua opinião errada. Outra coisa, o Fluminense já passou pelo o pior momento da sua história. O Fluminense foi até a Série C, o Fluminense foi até o fundo do poço. E hoje, depois disso tudo, o Fluminense conseguiu ser bicampeão brasileiro, o Fluminense conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão da Libertadores. O Fluminense já foi até onde você falou que o Fluminense iria e iria acabar. Eu falo pra você, o Fluminense é pra quem acredita. A verdade é essa. Aí você falou então vou falar pra você outra coisa aqui. Seu time ganhou ontem, um jogo feio, reagiu o jogo ontem, Lucas. Um jogo feio, dos dois lados. Dos dois lados. O Flamengo achou um gol. Você falar que o Flamengo construiu e amassou o Fluminense, não foi isso. E isso com o Fluminense com menos 70%. Porque o Fluminense não estava com áreas. Então quer dizer que o Flamengo brigou para ganhar, para conseguir ganhar de 30% do Fluminense. 30% do Fluminense. E o Flamengo estava completo ontem. Eu acho que só não tinha o Bruno Henrique jogando. Então, vou falar um negócio pra você. O completo só não tinha o Bruno Henrique. O Alexandre não tava jogando, o Edson tava no banco. O Léo Pereira não tava de lateral. Exato. Todo mundo improvisado, completo. Não tava não. Jorginho tá jogando. Tira o Norte e bota o... Jorginho, Jorginho tava em campo, a zaga tava completa, não tava? Claro que não, pô. O Alexandre era reserva até ontem, pô. Pelo amor de Deus. Mas tá bom. Caralho. O time do Flamengo ali. Mesmo assim, cara, olha o plantel do Flamengo, cara. Você não pode falar que você não tem time reserva titular. Você tira um e sai outro, é o que vocês falam? Bota lá o time na beirada do campo. Bota lá o time na beirada do campo. E olha lá, ó. Vai sair um, vai entrar outra cavalaria. Vai sair outro, vai entrar outra cavalaria. Porque é um monte de cavalo igual vocês, tudo burro. É assim que você tudo burro. Então ontem, que sem 70% do time, o Flamengo achou um gol. Porque o Fluminense deu mole ontem. Eu falei, fiz um corte, joguei na internet, o pessoal ficou puto, tô nem aí, falo mesmo. E outra coisa, irmão. Como eu já falei aqui, vou repetir, o Fluminense já foi ao fundo do poço e voltou e conseguiu ser campeão. Eu falo pra você. Pra você. Se o Flamengo perde a Globo, perde as ajudinhas que tem, o Flamengo para... Ó, o Flamengo para, tá? O Flamengo acaba.
O Flamengo acaba. Porque ninguém passa pano. Pô, não vou falar não, mano. Falar de Flamengo é falar de tragédia, é falar de coisa ruim, é falar que as ajudas judiciais que o Flamengo tem. É isso, mano. O Flamengo hoje vive... O que aconteceu em 2018 com o Flamengo fosse qualquer outro time do Brasil, eu falo pra vocês. Os outros times já tinham tudo se ferrado, indo pra 4ª divisão, mas o Flamengo continua como? Desse jeito aí, ó. Contratando, gastando milhões, falando de receita e fazer o que é justo não faz. O Flamengo é um time injusto, que tá dentro da injustiça, dentro da sacanagem. E é isso, mano, que eu vou falar pra vocês. Só isso. O Fluminense já foi ao fundo do poço e voltou, não acabou, tá bom? Então antes de você falar do Fluminense, estuda um pouquinho, cara, pra você não ficar falando merda e ficar passando vergonha aqui no YouTube pra mais de 300 pessoas. Posso refutar depois que você teve uma caganeira bocal? Você não sabe o que é isso não, porque você é prolixo. Ontem... Todas as palavras que ele aprende no dia, cara, ele vem pra cá e começa a soltar assim, agora caralho. Não, eu tenho nojo da sua voz, mas vamos lá. Pô, ainda bem que tem gente que tem nojo de você, eu não vou nem falar quem. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem só serviu pra mostrar aquilo que a gente sempre fala aqui. Qualquer um que passa pelo Fluminense tem nojo do Fluminense. O Pedro tava sem andar. Pedro já estava paralítico. O Pedro viu o Fluminense ontem e soltou toda a raiva dele. Vocês ressuscitaram de novo o Pedro. Isso só para provar. Agora você tá falando sobre isso daí, que o Flamengo está gastando, isso se chama gestão. Foi o que você falou no começo ali, foi o que o Sérgio estava falando lá, de que pessoas quererem comprar e tal. Vocês estão com dinheiro e não sabem o que fazer, vocês não estão correndo atrás de ninguém. Outra coisa também do Fluminense que eu tenho para falar ali, não é atrativo nenhum jogador, por isso vocês têm essa dificuldade. Hoje no mercado brasileiro mundial, que seja, de trazer alguém. Não é atrativo. A gente já fala isso há mais de 1 ano, mais de 2 anos, que a gente vem falando isso. Não é atrativo ninguém vir pro Fluminense. Pô, você vê o Marcelo aí. O cara, meu irmão, considerado um dos melhores laterais esquerdo da história. Competindo ali com o Roberto Carlos, só pelas portas do fundo. Ninguém lembra mais de Marcelo. Ele era pra ser entronizado lá. E ninguém lembra mais de Marcelo. Olha o Thiago Silva, olha só, tá comendo capim ali no Fluminense. Comendo capim. Entendeu? Meu irmão, então não é atrativo nem um pouco. O Fluminense, você pode ver que ele, no máximo aí pega aí um time ali de segundo escalão ali da Inglaterra, alguma coisa, eles empurram, pagam pro jogador aí. Então, você falar que foi do fundo do poço, o Fluminense nunca saiu do fundo do poço. Nunca. Vocês faliram uma instituição chamada Unimed. Era a maior que tinha no Brasil. Faliram. Pegou um cara lá tão idiota quanto você, investiu todo o dinheiro lá e faliram. Por isso que se vocês hoje estão na elite, agradeça muito a Unimed. Agradeça muito esse cara que você sempre fala aí, que já morreu aí, do Vasco lá, o Eurico Miranda. Agradeça ao advogado que tiraram vocês da Série C direto pra Série A. Então vocês não saíram do fundo do poço, vocês sempre estiveram lá. Sabe por quê? Porque porcos sempre vão estar na lama. É isso que eu tô falando do Fluminense. Não, agora vamos pra outra. Não, você tá falando merda, cara. A história do Fluminense, a história é reta e íntegra. Você falar que o Fluminense pulou da C pra A é a maior mentira que existe. E vocês vão sempre falar isso, sabe por quê? Porque só tem isso pra falar do Fluminense. Agora, o que nós temos pra falar de vocês é muito grande, cara. O Flamengo, todo mundo já falou isso aqui. Todo mundo já falou aqui, mano. Todo mundo já falou aqui, todo mundo sabe. O Flamengo, quantos anos o Flamengo tem, Jay? Muitos. É mais novo que vocês. Muitos. Quantos anos o Flamengo tem, DJ? Muitos. Flamengo é centenário, DJ? Mas claro, porra. É? Então tá. Um clube centenário passou a existir só depois de 80 pra frente. Já começa por aí. Por quê? Hein? Por quê, DJ? Por quê? Globo, ajuda estatal e Rádio Tupi. Isso fez o Flamengo, pô. O Flamengo de 80 pra trás não existe. Não tem, pô. Não tem. Pra tu ver como que pode o Fluminense ter a máquina tricolor na década de 70, o Fluminense teve a máquina tricolor na década de 80, 90, olha só como aconteceu, 90, a década de 90 o Fluminense é campeão em 95, vai na semifinal do Brasileiro em 95 contra o Santos. Em 92, o Fluminense é roubado a Copa do Brasil do Internacional. E depois acontece aquilo tudo, sabe por quê? Porque o Fluminense sempre foi, reto nas suas coisas. O Fluminense sempre teve dentro da legalidade. Vocês sempre agiram fora da ilegalidade. Dentro da ilegalidade, quer dizer. Então, outra coisa que você falou do Flamengo, tal, essas coisas. Cara, o Flamengo, todo mundo conhece
por ser um time que tá aí, ó. Hoje em dia o presidente tem honra de falar que sem dinheiro o Flamengo não consegue chegar, o Flamengo não vai. E todos os times aqui, ó, o Vasco tá fudido e conseguiu chegar, o Botafogo se vendeu, mas manteve até em 2021, conseguiu, e o Flamengo não consegue sem a maior parte do dinheiro. Por quê? Porque sabe que sem ajuda não consegue ser um time grande. E outra coisa, antes de você falar merda que o Fluminense quebrou a Unimed, todo o dinheiro, todo R$1 investido no Fluminense, que a Unimed investia, eles ganhavam 3. Eles investiam, tipo assim, R$1, eles ganhavam 3, tá bom? Então, antes de você falar merda, você tem que estudar. Você fala aqui, ó, como se fosse uma verdade. E as suas verdades são tudo umas merda, pô. Tudo merda. A verdade é essa. E vamos trocar de assunto, vamos, porque não dá pra falar com você. Vamos trocar. Só... Não, tem um pix que o amigo mandou ainda dentro desse assunto. Não, isso. Então, o Alex mandou aqui, ó. Norton mandou R$15, pô. Eu nem queria. O Alex hoje tá abençoando a gente. Norte só fala merda, nada muda, impressionante. Aí, mas é uma verdade, cara. Olha só, o cara foi falar de investimento. Hoje. Tá vendo? Cara, esse cara já teve morte cefálica na gestação. Sério, mano. Teve morte cefálica na gestação. Ele não sabe o que é isso, não. Deixa eu terminar de falar. Pode ter gente aqui na live, papo reto. Olha só. Que morreu encefalicamente? Que pode ter um filho. Pode ter alguém. O quê, cara? Pode ter tido um filho, que aconteceu alguma coisa. Pode ter uma pessoa. Que já morreu, cara. Porra, pode ter alguém aí que. O que os caras botaram aqui, mano. Teve alguém que sofreu com isso. Mano, você tem que começar a pensar. Caralho, vocês brincam. O cara vem falar de investimento de dinheiro, cara. Hoje o custo pra você ver o jogo do Fluminense é um X-Tudo em Guaracamp, meu irmão. No valor. Quer falar de dinheiro? Tem um aqui. MK Faria mandou R$2. Renato Gaúcho falando que o Fluminense não tem dinheiro? VCS não tem a vitrine pra chamar ninguém. Joga pra televisão aí. Highlander 6-1 mandou R$1. Estímulo é bom que estimula. Botafogo e Fluminense igual puta. Todo mundo bate. Eu não leio. Não entendi nada, mano. Não, Joga pra televisão. Abaixo de R$5 eu não leio. O cara falou o seguinte. Renato Gaúcho falando que o Fluminense não tem dinheiro. Você não tem vitrine pra chamar ninguém. Foi o que eu acabei de falar, você tá vendo? Não precisa, cara. Precisa, o cara sabe de data disso, sabe de data daquilo, hino daquilo. Meu irmão, mas a verdade é a seguinte, é que eu falo aqui é a verdade, cara. Não é vitrine, não é bom vir pro Fluminense.